Fala galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E o Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo mais um ex-colega nosso aí, né, Japa? Trabalhamos juntos, um cara bem brother de mercado. Francisco Chico, da Duo. Obrigado, Chicão. Pô, muito prazer estar aqui nesse podcast, o mais famoso do mercado, o melhor também. Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aí, fale sobre os temas do momento, entre eles as MGAs. Boa, valeu, Chicão. Boa, Chicão, vai ser sensacional. Vamos explorar bastante sobre isso. Galera, antes de começar esse nosso bate-papo com o Chico aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Abração. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, o sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamentos e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Logs, soluções para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. E, como de costume, deixando aqui mais uma indicação de um livro da nosso parceiro editora Roncarate, Seguro Patrimonial Grandes Riscos, Princípios Básicos, de Hermes Brancaleão. É isso aí, pessoal. Entre lá no site da editora Roncarate. Grande Hermes. Grande Hermes. Gente boa, né? Gente boa pra caramba. Irmão teve aqui várias vezes. Caraca, bicho. Um entusiasta grande parceiro. do seguro. E galera, antes de começar esse nosso bate-papo aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no InsurCast, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos e clicar no sininho para receber notificação. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Combinado? E quem quiser ajudar a gente, Rafa? Patrocínio@insurcast.com.br. A gente tem alguns modelos de patrocínio Master. Agora temos aqui a nossa carretinha também. Faça como a Crona, a Axis, a Upper e a Autoparts. Esteja com a gente aqui apoiando o projeto, que é muito importante pra gente, beleza? Além disso, não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, hoje você tem as opções do Valeu Demais, do Superset, e lançamos recentemente os membros, né, Japa? Torne-se um membro do canal aí. Se você quer dar aquela força lá, como que faz? É só se cadastrar lá para se tornar membro. Acho que tem uma taxa, não lembro exatamente o valor, mas é em torno de R$8, e você vai começar a ter acesso antes aos episódios. Entre 24 e 48 horas antes, a gente já disponibiliza para os membros, tá? Essa taxa hoje tá só para essa antecipação, tem alguns outros benefícios ali, mas em breve a gente vai divulgar novas novidades aqui, certo, Japa? É isso aí, cara. Vai ter muita coisa legal aí para 24. Não deixe de se tornar membro também. É isso aí. Bora Beleza? lá? Bora. Chicão, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já falava já aqui há algum tempo. Tivemos a Marina aqui, enfim. É verdade. Foi um grande os primeiros episódio. lá atrás. Vocês começaram pela melhor parte da família. Isso. E, cara, obrigado. Se pudesse se apresentar um pouco pra galera, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu tô há 20 e poucos anos aí no mercado. Venho de uma família que trabalha com seguro, então meu avô trabalhou com seguro, meu pai trabalha com seguros e resseguros. Terceira geração. Caraca. E comecei no Unibanco AG, virei Itaú, depois virei Ace, Chubb, e agora tô na Duo, então tô começando uma jornada diferente. Trabalhei em algumas áreas da companhia, mas na área de grandes riscos e também resseguros. E aí acabei desenvolvendo uma visão holística do negócio, eu acho, mais
que envolve todos os componentes do ciclo de vida de seguros, e aí vim parar numa MDA nessa onda inicial aí, sendo para abrir a Duo aqui e na América Latina, com esse foco de promover esse negócio de MDA, mas trabalhando sempre com subscrição e resseguro aí recentemente. Eu acho que foi daí que surgiu esse contato com o universo das MGAs e de resseguros e enfim. E há quanto tempo o Chico já tá com a Duo? Cara, Operando? a gente começou a operar há um pouco mais de 2 anos. A gente teve um trabalho grande aí de estruturação do negócio na fase pré-operacional. Compramos uma empresa também no México, ao invés de incorporar do zero. Uhum. Tivemos um delay grande por conta da Covid, que atrasou. A gente teve uma porção de M&As nesse período de Covid É. e demorou um pouquinho para abrir, mas abrimos firmes e fortes. Estamos fazendo bastante negócio em vários elos da cadeia de seguros e resseguros aí. Com um portfólio diversificado, com uma proposta de valor diferente, assim, bem em linha do que os outros colegas de MGA já fizeram e com um modelo também bem internacional, né? Aham. Nós da Dual somos uma das maiores MGAs internacionais aí do mundo, então é bem legal porque a gente não precisou reinventar a roda em vários aspectos na definição do modelo de negócio. E Chiqueira, como que surgiu a ideia? Por que um MGA? Era muito por causa que você já tinha experiência em subscrição? Você falou, meu, eu quero manter nisso. Cara, eu passei muito tempo trabalhando com resseguros, tenho muito contato em nível global com tomadores de decisão. Eu sempre tive essa ideia, né? Porque o MGA é um intermediário que opera com capital de terceiros, né? Uhum. E como fazendo esse negócio de seeded re, de comprar resseguro, eu sempre comprei tanto como subscritor, depois olhando o resseguro mesmo. Uhum. Você tem um pitch, você acaba vendo a liquidez de capacidade, o interesse, como você pode combinar, trazendo distribuição geográfica de produtos, portfólios existentes, como você pode ser alternativa, eficiente de distribuição. O mercado inglês, as MGAs representam 10% do mercado de seguro. No mercado americano, que é gigantesco, é 7%. Caramba. É um negócio, olha as 100 maiores empresas de P&C do mundo, 47 têm MGAs, né? Aham. Distribuem através de MGAs próprias ou de terceiros ou de JVs. Entre as top 10, 7 usam MGA. Então é um negócio, também foi uma oportunidade, na mesma medida que, pô, antes de abrir o mercado, eu pude ir para Londres, passar um tempo aprendendo resseguro. Esse negócio da MGA está explodindo em mercados emergentes e tem uma posição crescente, interessante em mercados maduros. Então, obviamente, essa onda poderia ser surfada no Brasil e na América Latina. E eu acho que a partir daí surgiu uma oportunidade e por que não, um desejo de fazer algo de forma pioneira, combinado com a ideia também de montar uma empresa do zero, Uhum. criar uma divisão, etc e tal. E normalmente, ô Chico, quando uma MJ opera assim, vamos supor, numa linha específica lá X, aquela linha que a MJ opera para aquela seguradora é exclusiva da MJ ou ela pode operar parte com a MJ e parte com subscritores próprios? Cara, o acordo de MGA, ele orbita, ele é um acordo operacional entre as partes, a seguradora e a MGA. E aí dentro dessa dinâmica você pode ter, primeiro, totalmente, a autoridade totalmente delegada ou não, ou submission ou referral, né? Tem Uhum. uma semântica aí, mas tem uma MGA que é o General Agent, e o outro o MGU, que é o General Underwriter. Um está mais focado na distribuição, o outro na subscrição. Uhum. E aí a mesma coisa se aplica no lance da exclusividade, ou de se é parte a parte, ou se é unilateral, uma da parte ou uma das outras. O fato é que uma MGA
tem a oportunidade de combinar uma paleta diferente de apetites e, portanto, dar soluções melhores para determinados nichos que muitas vezes não têm soluções no mercado tradicional. Então, tem mercados aí de seguro e resseguro, por exemplo, que tem apetite para subscrever negócios que têm rate online alto, porque tem attrictional loss, então você tem um payback rápido, etc e tal. Do mesmo jeito que tem mercados que tem um baita apetite para fazer apólices de excesso. O cara tá lá fora da zona de frequência, de atrito, e tá lá em cima, onde o drive dele é o custo de capital, enfim, não é o burning cost mesmo. E aí uma MGA tem a habilidade de combinar esses dois caras e ter uma solução mais ampla. Obviamente, as seguradoras podem fazer composição de resseguro e tal, que junta apetites distintos para perfazer o programa delas, mas, obviamente, uma seguradora tem um apetite de subscrição, uma política de subscrição, e uma MGA pode representar os seus provedores de capital, as seguradoras, os resseguradores, exatamente no que eles querem distribuir. Então, assim, muita gente, por exemplo, no Lloyds, que é o maior mercado em termos percentuais de penetração de MGA, os caras não têm o acesso geográfico, a capacidade de fazer inovação de produto, etc e tal. Então, o cara delega a um terceiro para fazer isso, para trazer produtos novos, para ele ter diversidade de produtos, distribuir em outras geografias, para fazer a parte de inovação, enfim. Às vezes uma MGA opera quase como um seed money, porque pensando pela perspectiva do ressegurador ou da seguradora, o cara vai lá, mobiliza muitas vezes as MGAs que são best in class, por exemplo, como a Dual, o cara disponibiliza pessoas de primeira qualidade, né? Porque o cara precisa demonstrar um alinhamento de interesse e proficiência no tema. Tem que ter tecnologia, porque você é um intermediário a mais, então você tem que ter processos muito consistentes e sempre com essa ideia de uma seguradora sempre está retendo risco, depende da estrutura, está retendo as primárias. A MGA não toma risco. Então ele tem que ter a habilidade de publicizar cada etapa do negócio, fazer um fiel cumprimento desse contrato de terceirização, qualquer que seja a natureza da terceirização, que pode ser desde a subscrição até o pagamento de sinistro ou a parte fiduciária de cobrança de prêmio e de pagamento de sinistro, né? Obviamente esse risco de crédito quem toma é a seguradora ou o ressegurador. Mas enfim, você pode fazer uma terceirização das atividades fins relativamente grande, então você precisa ter processos que são eficientes, né? Então, tecnologia, pessoas e capacidade de resseguro, que capital de subscrição, né? É um jeito, o Brasil, apesar de não ter catástrofe, sempre teve estruturas legais de resseguro muito competitivas. Então, é uma maneira de você facilitar, viabilizar, otimizar a posição de liquidez, solvência de capital da companhia. E usualmente as MGAs também vêm com um value proposition de contribuir na estruturação do resseguro por trás das companhias. Boa. Eu achava que e é legal a gente falar sobre isso. Eu sempre achei que era a estrutura de resseguro, o treaty, o contrato, era sempre da seguradora e vocês tinham. Não, assim, não existe nada escrito na pedra. Agora, Depende. Por exemplo, no nosso modelo operacional target aqui para a região, a gente acha que a variável resseguro é muito relevante, porque ela pode, uma seguradora pode receber prêmio ou comissão de resseguro, que é dinheiro na cabeça, ou prêmio que ela tem que diferir e alocar capital. Claro. Então, assim, usualmente quando você está criando uma estrutura de resseguro, você tem um desembolso. Então, por exemplo, vocês que são do mercado de marine, a maioria das estruturas de marine são estruturas de excesso de danos, que demandam um pagamento de prêmio upfront, que tem o custo de reintegração, tem um alívio no capital de subscrição mais limitado. Se você quiser ter um impacto grande para ser um intermediário a mais num negócio que tem margem pequena, pode ser uma variável relevante você diminuir, ter o benefício de capital, que é um dos maiores leverages do mercado. Para cada real que você ganha de prêmio, você tem que alocar capital lá. Diferir, muito embora seja
risco já decorrido, prêmio ganho no caso específico do Marine. Mas você tem um desembolso financeiro relevante. Se você traz uma estrutura que você pay as you go, sei lá, proporcional, enfim, ou se você faz uma combinação de boa escala, porque você aprimora tanto a comunicação entre os provedores de capital lá, o ressegurador, o retrocessionário, a seguradora, que você consegue uma comissão maior efetiva. E tem várias operações que são internacionais, mas muitas outras companhias também que são nacionais e que não têm esse relacionamento, né? O Brasil viveu muitos anos no mercado fechado, não é todo mundo que compra resseguro com intermediários ou com entidades que não têm representação no Brasil ou não são locais, tem um mercado gigantesco. Então, quando você faz essa conexão de forma eficiente a esses operadores primários aí do mercado de resseguro, você, por via de regra, tem ganhos. E se você tem uma opção de transmitir essa informação de forma estruturada numa esteira digital, que dê o sabor da operação de seguros, esse é o super goal, né? Então eu adoro falar que, a gente adora transmitir ao vivo o desenvolvimento da carteira com toda a granularidade de dados possível e imaginável que a gente captura no nosso processo. Que é muito diferente, por exemplo, de você receber um borderô com informações blocadas 3 meses, 4 depois que o risco foi emitido, e já está morta, entendeu? Então, muitos resseguradores e seguradoras também têm MGA para ter esse feeling do mercado original, do trading na ponta da distribuição, se está mais próximo desse universo também de distribuição. Ô Chico, e me tira uma dúvida. Até pegando esse negócio dos dados que você comentou, né? A gente teve um episódio aqui com o Salvatore que a gente falou mais de MGA, mas focado em transporte somente, né? E uma das coisas que ele comentou pra gente foi que você acaba tendo uma liberdade maior de sistematizar a operação e você devolver estatísticas, devolver... É porque você que faz o sistema do seu jeito, você não recebe um sistema da seguradora lá, etc, né? Hoje, vocês apostam muito nisso também? Não, esse é um dos nossos... primeiro, né? Hoje, qual que é o landscape de sistemas, né? Existe uma concentração, um único operador tem um share muito grande de mercado, né? Mais do que a metade. E é uma dinâmica de private equity, quase advogado, timesheet, né? O cara, como se comprasse um Windows e ao invés de ele te entregar o Windows 10, sei lá, ele te entrega o 96, você tem que comprar módulo a módulo. E aí o seu vizinho fez uma customização, você quer repetir igual, o cara te faz percorrer todo o projeto. Então a gente tem poucas soluções, é um desafio regulatório, né? De publicar, reportar dados para a SUSEP, é gigante, o custo é um dos maiores, assim, as iniciativas recentes teve quase uma judicialização em função das iniciativas. Então é muito difícil, sob a perspectiva de uma entidade regulada e supervisionada como uma seguradora, administrar a fila. Ele tem poucos provedores de sistemas, é muito caro desenvolver um sistema só seu, e você tem uma fila regulatória gigantesca, que muitas vezes tem um poder de demanda grande, assim como a questão no Affinity, a questão do consumidor final e tal. E aí, para nichos específicos, você criar ferramentas que dão uma boa experiência para o usuário lá, seja o corretor, ou o subscritor, ou o cliente na ponta, às vezes é difícil. Você entra numa fila de prioridade, vocês conhecem bem a seguradora. Você também está no final da fila, é um negócio. Então, para as MGAs, é muito legal ter esse valor agregado. A gente tem um RP aqui que cobre todo o life cycle, e é multilinha, que é análogo ao que o mercado hoje vende, cobra licença, timesheet para desenvolvimento, a gente dá isso nas nossas operações. E eu acho que é fundamental, mas também, por outro lado, assim, já foi a bolha tech. Muita gente fala em sistemas low code, no code, etc e tal, que é super controverso. E investir num sistema estado da arte é muito custoso. E para um intermediário que às vezes não tem um backup de um fundo, você acaba inviabilizando a operação. Tem muita gente que conhece muito, queria, mas é um saco sem fundo, é um dreno de dinheiro muito grande. Hoje, por exemplo, é o nosso maior investimento.
mesmo a gente está em cima de um sistema proprietário que opera em vários países há mais que uma década. Entendi. Então, assim, é legal. Obviamente, lá, certamente, os sistemas do Saba, lá, ele teve na fase inicial da Argo, fez um trabalho fantástico lá e é um cara experiente, tem uma visão muito legal, mas pode perguntar para ele, com certeza é um investimento gigantesco que ele fez, e ainda assim você não cobre outros temas que a entidade supervisionada precisa endereçar, senão ela para de operar. Então não dá para você não fazer o statistical reporting, não contabilizar, não conciliar prêmio. Tem vários desafios que ficam muito mais com a seguradora e que são custosos. Que não é que é mais fácil você fazer, sem a pressão do regulatório, de você conviver com legados também. Então, se é uma operação nova, você não tem legado. Se é uma operação velha, você está lá num sistema que pode ser de mais de 30 anos. E para tombar de um pro outro. Exatamente, porque é multilinha e tal, assim. Tanto é que, pô, as MGAs estão encontrando uma performance maior, onde ela não tem que conviver com os legados nas novas operações, porque também tem um setup tecnológico mais novo. E aí você vê lá atrás, alguns anos atrás, a galera, comprava um sistema desses e diferia durante muito tempo. Então, se a companhia desliga totalmente o sistema, tem que fazer o write-off do balanço. Então, também, às vezes, é uma escolha de Sofia, matar ou não o sistema. Mas é bem interessante, você tem bem dedicação. Como intermediário, você é muito focado na experiência do usuário. Então, obviamente, algo que se espera das MGAs é ter uma experiência mais legal. E considerando o mindset do corretor que não está familiarizado com o universo de MGAs, é aquele papo análogo que existe com as assessorias. Para que mais um intermediário no negócio para eu ganhar menos comissão? É isso? Fazer o mesmo trabalho e ter um cara ganhando no meio. Então, assim, você tem que gerar valor para todo mundo na cadeia para se garantir lá. Por isso, também resseguro, porque é muito mais fácil você controlar a margens e os custos se você tem uma operação alavancada no resseguro. Você conhece a natureza das deduções com mais claridade e tal. E hoje, quando você fala de resseguro, você negocia tanto um contrato para vocês, quanto eventualmente, sei lá, Você vai para a seguradora? A Dual opera literalmente em todas as etapas. A gente faz a retrocessão, então a gente tem autoridade ali. Entendi. E resseguro facultativo de contrato e seguros. Tá. Então você representa também resseguradoras. Sim. Agora que eu entendi. Sim, mas muitas vezes, cara. Sim. Mas você precisa ter um contrato ou não? Sim, com certeza. Onde que enquadra? Chama-se, no jargão da indústria, se chama binder. E aí você tem lá a natureza do escopo de serviço que você vai prestar. E, cara, vocês que são do universo de Marine, tem uma proximidade, assim, quando você fala em MGA lá, já tinham os representantes de seguro, por exemplo, esses agentes de carga, de avaria, inspetores, etc e tal. Esses caras, eles têm o poder da seguradora para lá regular sinistros, para fazer inspeções, e é uma variação da terceirização. Então, por exemplo, tem gente que fala que o marco que deu legal, que deu início a esse movimento aí, começou em 69, lá, quando os caras criaram os representantes de seguro. Também associados, por exemplo, às companhias que estavam começando com a operação de automóvel, e aí tinham que ter diversidade geográfica. Perfeito. E tinham praças em que ele tinha que delegar um terceiro que não a seguradora, a cobrança de prêmio, o pagamento dos sinistros, a aceitação do risco, enfim. Uma filial terceirizada. Exatamente. Né? E tem muitas definições que estão na bibliografia da indústria, vamos dizer, que dizem que, por exemplo, uma MGA é uma assessoria que tem autoridade, ou um corretor que tem autoridade de subscrição. Enfim, e essa autoridade pode ser totalmente modulada. Tem gente que opera com autoridade total delegada e tem nichos que, pela própria natureza do negócio, quando, por exemplo, você tem um elemento catastrófico, você tem etapas de report e submissão. Entendi. E quando você fala de... que nem tem bibliografias que falam que você é um corretor com autoridade. Mas hoje vocês, legalmente falando, não operam como corretores, certo? Não operamos corretores. É um intermediário e um agente de distribuição, mas não tem a figura legal do corretor. Parecido, por exemplo, com
a figura de uma assessoria, que não recebe da companhia comissão de seguro, ela vira uma ADA, uma despesa administrativa, uma outra terceirização, mas que não entra na rubrica comissão, muito embora seja um redutor lá do prêmio, enfim. Então, o tratamento contábil, etc e tal, a gente não é tem uma zona cinzenta aí sobre o ambiente regulatório, o corretor é efetivamente muito mais regulado que as MGAs. Entendi. Especialmente o de seguro. O de resseguro nem se compara. Ele tem muito mais exigências de operação resultante da supervisão direta do que uma MGA de seguros. Que pode ser supervisionada, mas por hora não tem nenhuma obrigação de reporte, de estrutura, enfim, orbita muito mais entre o acordo desse prestador de serviço com a seguradora, que no final tem que assumir esse risco de crédito do cara, por exemplo, se ele segurar o prêmio, segurar o sinistro, não tem a quitação ou para a seguradora ou pro segurado. E tira uma dúvida. Você falou que começou há mais ou menos 2 anos atrás, né? A operação começou há 2 anos atrás. Eu devo estar perto de 4 já. Tá. Então Foi uma das primeiras aqui no Brasil. Cara, a gente tem... Vocês aí, de novo, falando no universo de Marine, tem vários caras que operam como MGAs já há muitos longos anos, por exemplo. Aí, sem... Sim, como assessoria. Que tem autoridade de subscrição. Então, assim, acho que no universo de P&C, certamente teve uma empresa nacional pioneira, a Asas, que fez esse trabalho de forma mais consistente, começando por Aviation. Muito embora, se você olhar o que é uma MGA, no universo de saúde, de vida, de transportes, de afinidades, isso já acontecia de forma efetiva há muitos e muitos anos. E eu diria que essa onda começou nos anos 70 e foi mudando de nome, etc e tal, mas isso sempre de forma efetiva existiu. Agora, as MGAs estão começando ela muito foco no universo de P&C, de grandes riscos. Isso trouxe uma certa notoriedade para o negócio. Mas já tinham várias operações aí onde o intermediário na ponta tinha autoridade para subscrever, aceitar risco, definir sinistro em vários segmentos pela indústria. A começar lá atrás, quando os caras faziam isso no automóvel. Caramba, e Chico... Não, e na sua opinião, por que... Como que vocês... Óbvio, você agora é um empresário, né? E sempre teve esse viés também que eu tô ligado. Mas como que se enxergou essa oportunidade desse pouco tempo atrás, digamos assim, e realmente 2, 4 anos, assim de, puta, é agora, entendeu? Agora é o momento. Eu acho que nós aqui vivemos em companhias muito grandes de banco, que tinham rentabilidade, um ROI igual a de banco. E as seguradoras teve um movimento de consolidação aí muito grande, há uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, de consolidação contínua, seguido da internacionalização, né, da diminuição do apetite das políticas de subscrição mais centralizadas e tal. Uma pseudodisciplina maior, mas desassistindo vários nichos que não davam maus resultados aqui no Brasil, muito embora em outros lugares davam e tal. E a gente viu as equipes comerciais diminuindo muito. Verdade. E aí começou a criar esse espaço, né, do corretor pequeno e médio sendo mal atendido, uma porção de nichos que eu tive a experiência de ver dando muito dinheiro sendo largados na política de ressubscrição de players internacionais majoritariamente, vendo o universo de grandes riscos não ser mais eficiente também do ponto de vista de solvência para as seguradoras ligadas a bancos também, que teriam um apetite para isso. Então o Itaú vendeu, o Bradesco fez a DV, etc e tal. Então começou a abrir um espaço, né? Aí você olha, nossa profissão tem uma formação limitada, né? Pouca gente teve acesso à formação que a gente teve, né? De ter a cartilha do monopólio versus a cartilha do mercado aberto, né? Eu conheci um monte de lugar sendo treinado, então sempre vi que tinha muito espaço para profissionais qualificados. Aí você olha
o mercado de capitais, saindo dessa consolidação no mercado de seguradoras, atividade dos private equities no mercado de corretagem, ganhando muita grana, compra e venda de companhias, consolidação. O próximo elo no universo de intermediários que eles vão olhar são as MGAs também. Esse lance, né? Você pega as top 10 maiores seguradoras do mundo, 7 distribuem por MGA. 47% dos top 100 fazem esse negócio. Quase ninguém fazia aqui. Então, e a gente viu também companhias novas sendo criadas. Então, teve novas companhias de capital nacional surgindo. E mais capital nacional, também menos investimento, ou seja, a terceirização, quando você pega, por exemplo, um custo que é fixo, ou que requer um investimento gigantesco upfront e transforma esse negócio num custo variável para a companhia. Então, ele paga uma fração do que ele vende, mas, por exemplo, se ele faz um negócio a dual, o tipo de MGA full service. Então, a gente chega lá, entrega a nota técnica, o clausulado, o sistema, o resseguro. Então, você quer abrir um produto, você vai bancar para ver se vai dar certo, ou tem alguém que vai assumir todo o custo fixo, você vai dar o seu capital de subscrição para o cara, alavancar com resseguro e tocar. Então, o valor começou também, a percepção de valor. E aí, na pandemia, os juros foram para um nível mais baixo que a gente viveu, né? Na nossa vida aí, na história do Brasil. E também é isso, né? A gente sempre ouviu falar essa história de estratégia de underwriting com base de juros, né? Do impacto que cada ponto a mais traz no resultado e quanto você pode estar, às vezes, acima de um loss ratio de 100% e ainda ganhando dinheiro. E, portanto, tolerando despesas maiores, mais deduções no seu negócio. E aí, se você... porque foi quando eu comecei e engajei com os caras, você tá com os juros lá embaixo, você tem que, de fato, ter resultado de subscrição. Você tem que ter muito controle sobre as suas despesas fixas, etc e tal. Você tem que diminuir os seus liabilities. E aí é bem legal. O MGA também vem com uma licença poética para a seguradora reter menos também. Então, como a gente já opera, por definição, com capital de terceiros, por via de regra, os arranjos de resseguro que estão por trás de operações de MGAs são muito mais alavancados em resseguro. Então, a seguradora tem uma retenção menor. Obviamente, o mercado americano é um pouco diferente e tal, mas nos mercados emergentes dá para fazer muita diferença com esse elemento de resseguro. Entendi. E Chico? Não, e aí você combina essa situação também com o pseudo hard market, né? A gente tá vivendo o hard market. Você deve ter visto. Então, cara, se você é um operador de segundo tier, sei lá, uma seguradora que não é multinacional, que tem leverage global, você ficou desassistido. Aí você combina isso também com a maxi desvalorização do real. Então, o prêmio mínimo do cara que era em euro, em dólar ou em francos suíços também subiu. Então, mercado de facultativo, desassistido no pequeno e médio. A situação do IRB, que teve que, obviamente, arrefecer seu apetite em função de tudo que eles viveram lá. Também diminuindo muito o mercado. Outros operadores locais perdendo muita grana com o mercado de agro. Então, foi uma combinação de fatores bem grande. Juros baixos, hard market, novos players demandando opções diferentes de terceirização para ter um alívio nas despesas fixas. Também consolidação no mercado, então deu para trazer pessoas boas a custos baratos, querendo também, né, mudar o estilo de vida e sair de uma mega corporação, enfim. Então, combinação de fatores aí que fez um momento bem auspicioso. Acho que para o negócio e para mim também pessoalmente, mas acho que os fundamentos do negócio estão aí e cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre MGAs, porque é um mercado que deve crescer muito, de forma muito relevante, assim, tá ficando muito, muito importante e é legal, de uma maneira ou de outra, fazer parte dessa fase inicial. Do ponto de vista pessoal e profissional, é bem enriquecedor aí fazer essa parte de evangelização do mercado, né? Que é explicar o modelo e dizer que vale a pena viver com um intermediário a mais e que a experiência pode melhorar. E de fato, o que você falou é bem perceptível, né? O momento, porque esses 2 anos
Eu nunca tinha ouvido falar do termo MDA pré-pandemia, digamos assim, o termo em si, mas pós-pandemia surgiram várias e eu acho que com alguns benefícios, né, para o mercado. Primeiro, gera mais emprego, gera mais oportunidades, uma forma diferente, um novo mercado, e traz seguradoras que talvez não pensavam em investir no Brasil. O que você diria que diminui o são risco, quais são os benefícios que as MGAs têm trazido, além desses dois aí? E se você concorda comigo também? Não, enfim, acho que primeiro, mais alternativas. Empatia com o corretor, cara. O corretor pequeno e médio foi de forma consistente e reiterada desassistido. A estrutura que atendeu os caras, poucas companhias têm uma experiência digna para o corretor pequeno e médio. Uhum. Vários nichos específicos, segmentos aí que são relevantes para a economia nacional também ficaram desamparadas. Isso virou uma agenda muito importante, por exemplo, do Boris, dos corretores, etc. e tal, da própria indústria. Vários segmentos ficaram desassistidos de verdade. Cara, de fato, tem um espaço grande em termos de digitalização, né? A experiência do usuário sempre foi super negligenciada. Não só do cliente final, mas também dos corretores, das assessorias. E, por que não, dos subscritores, né? Você tá lá numa empresa multibilionária e tem que ver uma tela verde lá, carinha de DOS lá, surreal, né? Uhum. É um negócio... E assim, você sabe que 9 em cada 10 tem isso, né? Então, assim, tem muitos... melhoria na comunicação com os resseguradores também, atraindo novos players. Então, o mercado brasileiro, em função do IRB ou do share relevante que outros operadores no mercado de resseguro têm, sempre foi visto também como mercado... A gente sempre comprou resseguro muito bem. As grandes empresas têm um rating adequacy questionável, porque elas compram muito bem seguro e tal. Sempre foi um mercado competitivo, muito competitivo. Então, vários operadores sempre olhavam para o Brasil e falavam, pô, a galera lá só quer repique, demora muito tempo para chegar a informação, para pagar o prêmio, não tem ninguém que me explica. O MGA, cara, ele tira essas dissonâncias que rolam no caminho, traz uma comunicação mais efetiva, você vem com uma esteira digital, dá uma experiência verdadeira do cara tá vendendo sentado na Europa ou nos Estados Unidos, seguro, no Brasil, e dá para fazer isso. Não uma operação financeira. E não exatamente receber o borderô com sinistro e prêmio com meses de atraso. E trocar essa discussão que é meramente operacional e é importante e tal, para algo mais filosófico, de subscrição, de experiência do cliente, de transferência de risco, de como fazer impacto, né, em riscos emergentes, né? Pô, as MGAs sempre tiveram uma contribuição relevante, por exemplo, nos seguros de D&O, de cyber, agora os riscos climáticos e tal, enfim, as grandes disrupções também foram catalisadas por MGAs. Então, acho que é interessante. Aqui, vocês já receberam alguns aí que operam de forma relevante em determinados nichos, ocupando espaços que as companhias não querem ter, né? E tem muito negócio que, na verdade, não dá prejuízo. É porque, de fato, a inércia de transatlântico de uma grande companhia impõe a qualquer linha de negócio uma despesa administrativa grande. Mesmo que a despesa não seja da área, seja, de fato, da companhia. E então, tem negócio que com despesa menor, ou tirando essa conta, dão lucro, né? Então, é bem interessante, porque você reinsere, sem necessariamente disruptar o mercado, criando algo totalmente inovador, linhas que já foram desenvolvidas dentro do paradigma de políticas de subscrição, de precificação, e você volta a elas mudando única e exclusivamente o lance das deduções de despesa e de comissionamento, que você consegue otimizar. Porque, de um lado também, o corretor não é que ele é um ser ganancioso, ele está buscando muito mais certeza da entrega do produto dele para o cliente e bom atendimento. Ele tem que ter suporte consistente de informação sobre o produto, sobre o mercado, sobre os outros players. Se você entrega isso para o cara, ele obviamente te cobra bem menos comissão. E acho que faz essa combinação e gera eficiências. Então, a gente opera comissionamento médio relativamente abaixo do mercado, muito focado
em serviço de primeira linha, né? Uhum. Que é diferente, né? Pô, o cara hoje, um corretor pequeno e médio para falar com um subscritor numa companhia grande internacional, é mais fácil o cara cancelar a net dele, o celular, sei lá, buscar um RG perdido no metrô do que falar com o underwriter. E esse tipo de atendimento tem ecoado muito, né? Legal. Era isso que eu queria também entender melhor, o Chico, quando você fala do termos desassistidos, né? Os corretores. Você É dá o triste exemplo. isso, né? Triste, mas de alguma forma é realidade. Eu não sei hoje o que é mais vantajoso também do lado da seguradora. Você atender poucos corretores que te tragam muita demanda ou muitos corretores com diversas demandas diferentes, né? Aí você comentou, né? De você falar com o underwriter é muito difícil, você levar o serviço agregado, talvez o atendimento de sinistro. O que você viu que são as dores desses corretores? Cara, eu acho que é clareza na comunicação, disponibilidade, time to market, então resposta, né? Comunicação SLA. assertiva, né? Os SLAs. Então, assim, eu não estou falando de nada exuberante, é Uhum. o básico, efetivamente. Então, se você começa pelo básico, você já está com meio caminho andado. E se você está disponível em criar uma trilha de conhecimento para qualificação dos corretores, aí você tem um prato cheio, porque o nosso mercado tem uma das penetrações mais baixas aí, a gente está abaixo da média na América Latina em termos de penetração, perde para vários lugares na África. Nos mercados emergentes a gente está tomando pau assim, em termos de penetração. Então, também para seguradoras, muito mais do que disputar o mercado existente, tem um sweet spot relevante que é qualificar o novo corretor, que é o cara monoline, que vende automóvel, vida, saúde, previdência, e começar a ter essa visão mesmo de canal de omnichannel lá, de pendurar add-ons, de criar verticais para atender melhores, de forma mais eficiente a indústria, por exemplo, onde o cara está. Então, com essa expansão do mercado agrícola brasileiro, o PIB também mudou de lugar, a atividade econômica mudou. Então, você tem um monte de gente lá no Matopiba, super totalmente capitalizada, cheio de riscos emergentes ou riscos tradicionais, e não tem ninguém que atende o cara. O corretor e lá adapta tá o produto pro cara também, né? Exatamente. Então, fazer mudanças cosméticas, né? A SUSEP evoluiu muito também, né? Hoje é muito fácil você fazer um produto, escrever um clausulado, enfim, fazer inovação efetiva. Então, essas mudanças cosméticas, que muitas vezes não são essenciais, estruturais, mas são mudanças cosméticas, geram uma empatia muito grande. Esse cara topa, tem um índice de retenção bem maior, de conversão maior, então o cara fica mais tempo, ele consegue comprar outros produtos com você, então, enfim. E eu acho que o mercado é muito desassistido, então a gente ainda está muito concentrado nesse eixo aqui, Rio, São Paulo, Minas Gerais, etc e tal. O sul do país tem uma cultura interessante, mas a nova fronteira agrícola, por exemplo, na minha modesta opinião, é super mal atendida e você tem um monte de bilionários, de atividade relevante, de infraestrutura, enfim. Agora, com todos os planos de governo, se espera bastante infraestrutura que vai dar uma chacoalhada, porque vai ter muita demanda por esses grandes projetos aí e vai também ter um espaço grande para as MDAs nesse pipeline da versão do PAC do Lula 3 aí. Até quando o Jairo teve aqui, a gente comentou bastante isso com ele, né, Japa? Que muitas vezes o cara contrata o seguro, mas na hora do sinistro o produto não está adaptado, digamos assim, ou não gera valor para aquele cara que contratou. Né? A gente tem essa herança em vários segmentos relevantes aí do bancassurance também, né? Que o cara tem medo de, no momento de estresse econômico, boa parte do seguro no Brasil é distribuído através de agentes financeiros, né? Então o cara não quer muitas vezes quer se disponibilizar e exercer o direito de consumidor dele, porque ele tá no cara que ele vai precisar eventualmente ter uma linha de crédito aberta, enfim. Mas também por conta do mercado, que escreve produtos com linguagem totalmente deslocada no tempo e no espaço e que transforma a compreensão de um produto que poderia ser muito mais fácil em algo
complexo, né? Espaço para litígio e para descumprimento de regras. E eu acho que é um pouco isso, a inovação, essa nova onda de produtos tem linguagem mais simples, mais objetividade, preto no branco e não a zona cinza que os produtos tradicionais do universo, por exemplo, de riscos corporativos têm, né? Deixam... Eu acho que chegou, o seguro ele está acordando agora o mercado, né? Através dessas novas, digamos assim, novas ideias ou uma nova mentalidade de que a dinâmica das coisas mudaram. O seguro sempre, por ser seguro, é um negócio muito conservador, né? Sempre foi, historicamente, né? E se você tem que se adaptar, né? Talvez não tenha uma cultura de adaptação assim. Já umas MGAs, você falou, talvez tragam... Não, sem dúvida, acho que assim, o mercado como um todo tá carente. Então, tem a Escola Nacional de Seguros aí que tá fazendo um trabalho brilhante e tal. Mas tem poucos hoje no universo acadêmico aí das grandes universidades, dos cursos técnicos, tem poucas ofertas, né? A gente vivia na cartilha aí do monopólio, tinha lá as tarifas, etc e tal, pouco espaço para inovação. Era difícil a comunicação com a SUSEP. Agora isso tudo mudou, então é um mercado emergente. E esses novos players, né, que são personas aí mais digitalizadas, por exemplo, eu acho que vai rolar uma semi-uberização no universo de distribuição. Muita gente aí vai começar a se qualificar nos cursos remotos aí para virar corretor, etc e tal. Esse cara, se ele tiver uma experiência de vender algo que seja mais fácil dele entender, consumir a informação, de reproduzir, de fazer uma distribuição acertada, certamente ele vai optar algo que seja digital, que ele consiga, de certa maneira, administrar o negócio dele, fazer o processo da dinâmica de venda, de engajamento do cliente através de ferramentas que vão ser dadas pelo distribuidor do produto, vai explodir, com certeza. E, igual a gente teve, por exemplo, com esse lance dos agentes de investimento autônomo e tal, assim, que cresceu, roubou muita gente do mercado tradicional, lá dos grandes bancos, e popularizou o mercado de capitais no Brasil. Acho que isso ainda vai acontecer no seguro. E o risk awareness, né, da percepção de que é preciso fazer seguro, tá batendo na porta de todo mundo. Então, os jovens viram gente morrer na Covid. Todo mundo que anda com celular agora sabe que o celular pode ser roubado, que podem vazar dados, que pode, o cara pode perder uma baita grana com o roubo do Pix, com sacando ações. A questão, por exemplo, climática, né? Por mais que tenhamos aí um monte de terraplanistas entre nós, é um negócio que, pô, hoje aqui passei por árvores caídas pelo segundo dia consecutivo em São Paulo. Esses grandes catástrofes estão batendo na nossa porta, assim, né? E o lance do clima é muito evidente. Todo mundo tá vendo e tá ficando cada vez mais claro. Mas a gente vive uma sociedade muito dinâmica, então tem riscos emergentes aí vindo, está sendo bombardeado. Então eu acho que vai ter. E o mercado está se reformulando. Então mercados tradicionais como o mercado de transportes aí tá mudando. Força também de uma imposição dos definidores das políticas de seguro aqui, mas que vai trazer desdobramentos relevantes no mercado. Então, eu acho que esse é um tema de interesse. Agora, por exemplo, tem um projeto de lei relevante sendo discutido no Congresso aí, que pode trazer novos impactos e trazer mudanças muito grandes na dinâmica. Tá bem controverso, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Somente não para os advogados, né? Que vão ficar muito felizes com o incremento de litígios que a indústria vai sofrer. Mas, enfim, o mercado é dinâmico, então a gente tem que olhar as oportunidades e vai acontecer bastante coisa aqui, daqui para frente em termos do impacto focado na experiência do usuário. Acho que também esses grandes canais da distribuição alternativa, esse lance de embedded insurance, criar seguros que você compra sem perceber, acho que vai ter muita coisa que vai fazer. O Brasil tem uma vocação nata na indústria de banking e tal. E acho que também, por que não, no mercado de seguros? Eu acho que a gente sempre vem um pouquinho com um delay das grandes movimentações do mercado financeiro, e acho que a gente vai ter esse rebate agora também, e as MGAs vão ajudar a trazer mais opções aí para o mercado. Boa.
Deixa eu te perguntar, Chico, e para os profissionais que vão trabalhar em MBA? Eu entro nessa. Porque, assim, não sei se você concorda comigo, Japa, mas a grande maioria das movimentações que eu vi para MBAs são caras de referência dentro dos teus ramos de atuação. Nichos, Digamos assim, são caras experientes, de muita tradição e etc. Até porque acho que a própria MBA, na minha visão, depois você pode comentar, você tem que trazer uma confiabilidade para... Sem dúvida nenhuma. Então, é como se fosse relacionamento com um investidor. Você está operando com capital de terceiros. Exato. É como a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Perfeito. Então, assim, obviamente, você precisa ter uma visão... Você tem que ter uma caixinha de ferramentas muito grande. Você precisa conhecer vários elos para ter uma esteira que comunique com todo o ciclo de vida do produto de forma eficiente. Você precisa convencer as pessoas a terceirizarem algo que naturalmente seria delas. Exato. E você precisa ser mais eficiente quase do que ela faria. Porque aquela história, se for para fazer desse jeito, faço eu. Então você tem que fazer melhor. Enfim, por isso tem muita gente boa fazendo, por conta também dos profissionais que têm essa visão holística, que têm vínculos mais relevantes com o mercado internacional, que têm domínio profundo de determinados nichos, etc e tal. E eu acho que é uma oportunidade super legal, que é criar os caras que são os pioneiros aqui, estão criando uma indústria, tem então um espaço para a gente também compor e é o que eu falo sempre para minha turma, e colocar a barra lá em cima. Nós, por exemplo, na Dual, a gente se autoimpõe os controles que seriam efetivos dentro da regulação inglesa. A gente também faz um match com muita coisa que se pratica nos Estados Unidos. E a gente tem um processo de governança equivalente a uma companhia grande listada em bolsa americana, inglesa, suíça, alemã. Isso é um dos fatores mais, talvez, relevantes para a contratação de então, assim, também é bem legal, que é uma operação mais nichada. Às vezes, numa seguradora ou num ressegurador grande, você tem um mundo enorme. Então, a escala é um pouco menor, então também você pode se aprofundar efetivamente. E aí tem modelos e modelos aí dentro da estrutura que está sendo feita aqui no Brasil, ou que, por exemplo, a gente faz um pacote de benefícios financeiro que é muito análogo ao de um segurador ou de um ressegurador. Então, especialmente para convencer o cara a sair da indústria tradicional e vir para cá. Então, a gente dá seguro-saúde, igualzinho. Agora, por outro lado, tem gente que enveredou, por exemplo, para ter uma pegada mais alinhada ao modelo de remuneração que existe em corretora lá, que é o que a gente fala num jargão quase pejorativo do producing underwriter lá, que é o cara que vai ganhar uma comissa e eventualmente pode não pensar com os olhos de subscritor e pensar com o mindset do intermediário. E aí é isso, né? A pior coisa do uma MBA, a maioria delas falham, é porque o desafio principal é você garantir que você vai ter relacionamento com seus provedores de capital, lá com os caras que dão capacidade no longo prazo, né? Isso. E que você pode, eventualmente, ter ciclos de resultados ruins, como é natural da indústria, né? Então, assim, a gente tem essa programação porque a gente está construindo um portfólio que a gente tem que performar melhor do que o mercado tradicional. Agora, por outro lado, aí você vê, inclusive no Brasil, de forma bem relevante, MGAs que foram formados a partir de empresas de corretagem, que no final das contas é o lance a minha holding também tem corretagem, mas que tem essa visão mais do producing underwriter, do cara que vai ganhar um percentual lá, talvez uma assessoria, e que é relativamente diferente da construção de um portfólio legal e que você vai ter que abrir mão muitas vezes de faturamento para garantir que você vai ceder margens para toda a cadeia, para a seguradora e para o ressegurador, consistentes ao longo do prazo. Você muitas vezes vai perder, mas você tem que usar toda a técnica para ter. Então é isso, né? A minha primeira rodada de contratações foi só com o mais alto gabarito das companhias de benchmark do Brasil. Então, cara, a gente da IG, da Chubb, da Suisse, enfim,
Por quê? É muito mais fácil você convencer também, igual a mulher de César, que não precisa ser honesta, tem que parecer honesta. Então, o cara tem um currículo, pedigree, ele tá Não. acostumado a estar sujeito ao escrutínio, né? Porque tem também Claro. uma geração diferença lá do subscritor Nutella ao subscritor raiz lá. É bem legal você ser o subscritor raiz, eu sei, melzinho na chupeta. Mas você precisa ter a capacidade de provar que você passou por um processo consistente de análise, de precificação, de tomada de decisão. Perfeito. E mais do que isso, você precisa ter a habilidade, o skill profissional e interpessoal de referir, de trazer claridade para o seu processo. E que para muita gente, e a gente viveu aí nesse lance de mudança de gerações e tal, que o cara, a arte dele é uma caixa preta, né? Não vem aqui falar de planilha, sei lá. E tem variáveis, né? A gente está num mundo que as decisões têm que ser feitas baseadas em dados, né? O processo de subscrição é muito dinâmico. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também sobre os nossos sistemas é que a gente tem um processo tão dinâmico de subscrição que a gente pode mudar as taxas, as condições, igual muda lá no preço de uma passagem de avião. Então, você vai, olha, todo dia tá diferente e você pode melhorar, então, e a mudança é rápida, acessível. Então, você pode criar uma experiência de distribuição, por exemplo, para dentro da mesma corretora, um account que é especializado, uma experiência para o cara que ainda não tem familiaridade com o tema, uma outra experiência que coloca outras barreiras, uma árvore de decisão mais sofisticada para você fazer uma originação qualificada. E você pode mudar, teve um evento relevante, alguma dinâmica de mercado de dureza, você pode trocar. Então, por exemplo, mercado agro, que todo mundo perdeu dinheiro. Muita gente aí se ferrou porque não conseguia mudar as taxas. O cara chegava lá, chegava na exposição máxima que ele tinha para aquela determinada geografia lá, município, sei lá, e não conseguia parar de subscrever lá, fechar o sistema. Quantas vezes a gente na vida inteira viu, pô, tem aquela mudança que é alavancar o negócio e dar dinheiro, mas não dá para fazer no sistema. Então, assim, essa história de você poder mudar toda hora, de criar experiências únicas, não só para os grandes, para os alpha brokers, mas também para o corretor pequeno e médio, de ser white label na gênesis mesmo, então você poder protagonizar a marca do corretor, da assessoria, da seguradora, do ressegurador, e ser low profile é uma atividade. Então, assim, obviamente eu sou o marido da Marina, então vocês, que é muito mais famosa e competente do que eu, mas assim, a Dual é muito mais low profile também do que outros parceiros. A gente é gigantesco, certamente está investindo muito mais do que todos os outros do mercado, assim, sem comparação. Mas a gente também tem essa política, assim, de, pô, a gente não vai ostentar, a gente tá num prédio super legal, escritório bacana, é chique, todo mundo viaja, tá sempre viajando, mas a gente é low, a gente não tá lá fazendo 1 milhão de propagandas no Instagram, nas assessorias tradicionais, assim. A gente não... Faz propaganda aqui, pô. A gente quer fazer um lance de fair trade mesmo, então, assim. Lógico. E que faz sentido também para você gerar empatia com esse corretor pequeno e médio, e que é uma mina de ouro, porque o cara é super mal atendido. Então, quem atende melhor consegue fazer milagre, né? E o Brasil é isso. Tem muita gente que compra seguro com o cara que ele confia. Então, não importa, você tá na... Deveria ser assim até, né, Chico? Mas muitas vezes o cara que ele confia não é qualificado. Então, quando você ajuda o cara é amigo, mas a não qualificar conhece o cara para ele fazer essa jornada, Bem é muito feito, top. né? Então, a gente tem boa parte do nosso portfólio de seguros é new, e a gente tem um nível de comissionamento relativamente bem menor, porque a gente está trazendo caras novos para o mercado, ao invés de brigar por portfólios existentes, que é uma batalha que fica mais difícil para o MDA lutar, por exemplo, contra as líderes de mercado e tomar mercado. A única maneira de se fazer isso, o serviço é um componente, mas entra muito pesado o elemento preço, e aí você começa a perder dinheiro. E perder dinheiro, vocês, o mercado, todo mundo, e quando vai ver, tá no pior, hard market. Pior coisa é esse voo de galinha, né? Quando você abre um portfólio e fecha, etc e tal. E isso para uma MDA é o fim, né? Então, traumático, né? Onde os negócios morrem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e ter essa visão de longo prazo. Às vezes vale a pena crescer devagar, mas consistentemente, do que
você criar um super portfólio. Então, eu acho que vocês aí acompanharam aí no universo de Marine e tal. Tivemos desbravadores aí que não tiveram o mesmo sucesso que o Sava lá. E muito nessa política de que você precisa, de fato, também ter uma interlocução com o seu provedor de capital. Tem linhas de negócio que você tem, de fato, cash flow negativo. Agora, você precisa explicar isso, combinar com os russos antes, entendeu? Então, a habilidade de planificar o negócio, de prever o que vai acontecer e executar um plano também é fundamental. Por isso, tanta gente sênior aí. Porque, às vezes, é difícil você recriar. Essa onda que teve gigantesca das empresas tech também deu uma murchada, né? Das insurtechs e tal, assim. É um negócio que até as grandes americanas, aí todo mundo sofreu um pouco. Então, tem que ter um híbrido dessa parte tech, mas você tem que ter esse elemento de fazer muito bem o tradicional, o que uma companhia faria, ou um ressegurador faria. E aí, quem consegue combinar essa parte tech com o processinho tradicional, voa bem. Vai se dar bem. Eu só queria, só para finalizar, Chico, pegar um pouquinho do gancho que você trouxe aí. Pra gente, esse voo de galinha é o fim, né? E de fato né? Você perdeu ali e tal. E aí não precisa entrar em detalhe que seja confidencial, nada disso, mas normalmente vocês preveem isso nas negociações com as seguradoras? Um contrato de longo prazo, desde que você atenda a esses parâmetros, alguma coisa assim? Eu acho que, como toda relação entre empresas lá, tem que ter um equilíbrio econômico entre as partes, né? Claro. E você precisa ter uma maturidade contratual para não ter disputas, discussões. Você tem que endereçar a relação de forma perfeita. E tanto para evitar brigas, dissonâncias desnecessárias, quanto para fazer os rituais. Mas, acima de tudo, o trabalho para garantir que você vai ter oferta de capital de subscrição no longo prazo, é você fazer o mesmo plano de um tradicional underwriter. Então, por exemplo, na nossa companhia, a gente tem lá, advogado in-house, atuário in-house, contador in-house, engenheiros. E aí, então, a gente tem que fazer um plano de negócio análogo ao de uma seguradora super sofisticada. Legal. Com a diferença que a gente não está operando com o nosso próprio capital. Então, você tem que ser muito consistente nesse plano. E tem que estar par e passo das informações para saber explicar. Um portfólio de seguros é um ser vivo, né? Então, está sempre mudando, etc e tal. Então, você tem que entender o paciente para poder administrar os remédios, as vitaminas, explicar como que ele está indo e tal. Então, assim, faz muita diferença. E eu vi e acho que muitos dos empreendimentos agora vão falhar indiscutivelmente por essa visão de curtíssimo prazo e por falta de sofisticação contratual também na relação entre as partes e por falta de consistência de processos. O ambiente legal é muito favorável, em particular para estabelecimento de MGAs de seguros, né? Não exatamente para resseguro. Então, hoje em dia, uma MGA pode cobrar prêmio e pagar sinistro pelas contas dela, né? Fazendo uma analogia no universo de intermediação supervisionado lá, um corretor de resseguro que pode fazer isso tem que ter um E&O, tem que ter um diretor, uma política de risco, etc. E tal. Então, tem algumas coisas ainda que certamente vão ser aperfeiçoadas. E aí, o mercado também reage proativamente. Então, há mais ou menos 2 anos, a MBS também criou, impulsionado pelo modelo americano, né? Nos Estados Unidos você tem quase 600 grandes MGAs, né? Com mais de 7% do mercado. É muita coisa, né? Muito mais do que o mercado brasileiro, milhões de vezes mais. Então, assim, hoje você tem rating para as MGAs, né? Mas é um rating que não é guiado pela fortaleza de capital. Obviamente, tem um elemento da solidez financeira da empresa, mas é um rating que varia por linha de negócio. Então, você precisa ter processos, pessoas, sistemas, ferramentas, controles, etc e tal, mas que sirvam àquele negócio. Então, por exemplo, se você é bom de marine, não necessariamente você vai ter o mesmo rating na sua operação de RC, ou de D&O, ou de cyber. E isso está virando uma exigência dos provedores de capital primário, porque no final, nessa dinâmica, essa response, esse liability acaba ficando por conta da diferença de capital, né?
segurador, ressegurador, geralmente eles trabalham em cima de um monte de capital, né? Então eles acabam ficando com esse liability. Então esse lobby surgiu dos grandes players, obviamente, porque a gente quer se diferenciar dos pequenos, porque a gente pode tolerar ter uma margem menor e ter uma estrutura ou também o benefício da escala para ter controles, ferramentas, sistemas, etc e tal, que muita gente não consegue ter. Mas os provedores de capital, os caras querem eliminar, criar uma maneira eficiente de ter um problema com o MDA, né? E teve vários ciclos também de desacertos. Então, as MDAs que ganhavam mais regulando o sinistro quando ele virava um litígio do que efetivamente subscrevendo. Então ele tinha um benefício para não só dar sinistro, mas como ter uma péssima experiência de sinistro para poder ficar disputando e ganhando legal fee da seguradora. Enfim, tem várias coisas. Então o mercado está amadurecendo, não só no ambiente dos formadores de política do governo, do regulador ou do Congresso, mas também nessa parte privada, com as agências de rating abrindo um universo para avaliar e publicar notas para cada um dos negócios das MDAs. E acho que esse movimento vai acontecer uma hora ou outra. Se você quiser ter players ou clientes de primeira linha, essa vai ser uma informação com certeza que vai ser demandada, né? É verdade. Chico, rating. Obrigado, cara. Porra, que aula hoje aqui em Japa. Muita coisa aqui, de fato, eu não conheci ainda do mundo das MJs. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, cara. Obrigado por ter dividido teu conhecimento aí com a galera aí. E parabéns até pelo entusiasmo que você fala do assunto, cara. Você manja também. MDA, cara, é um negócio bacana. Vou adorar tê-los lá um dia visitando para um bate-papo mais legal. Espero que a audiência aí goste do tema aí, que venham perguntas. A gente pode fazer outros papos aí mais para frente. Mas é um tema apaixonante e é um espaço que vai crescer, indubitavelmente. Eu acho que uma das razões pelas quais eu trabalho em seguros é que pode acontecer o que for, pode ser Lula ou Bolsonaro, o mercado vai crescer. A penetração aqui é muito baixa, tem muito risco emergente. Cara, pode acontecer o que for, o mercado vai crescer. E o mercado de MDA certamente vai crescer. Não só pela qualidade dos profissionais, mas também pelo movimento do mercado de capitais, aí, os private equities. Tem muita grana sendo investida nesse segmento. Tem muita empresa de investimento entrando, né? Os private equities. Então, a galera... E você viu, especificamente no mercado de corretagem, isso se comoditizou, né? Então a próxima onda dessa turma agora vai ser nas MDAs. E se você lê a mídia especializada, você vê vários deals aí gigantescos aí, parecidos com compras de companhia, então com valuations gigantescos, múltiplos altíssimos, né? Tipo, a gente está falando de múltiplos superiores a 15 ao EBITDA, por exemplo. Tem gente operando ainda acima de 20 nessa atividade de M&A ainda, que é quase um momento de ouro que também tinha na indústria de corretagem, que já está mais saturada, já mais consolidada. Teve um mercado um pouco duro. E ainda tem essa onda de capital relevante para MDAs. Então, assim, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, fez dezenas de deals. E os outros grandes players americanos e ingleses não param de fazer também. Então, e do mesmo jeito que também esse mercado novo está atraindo muita gente que quer mudar o estilo de vida, e com esse momento da reflexão pós-pandemia, muita gente voltou com mais ideias e não quer ficar no mesmo lugar. Boa. Mas, senhores, obrigado. O prazer foi tudo meu e eu adorei aqui fazer parte dos ilustres entrevistados do podcast aí, que só vem craque. Ainda bem que eu cheguei atrasado, não precisei fazer o psicotécnico na entrada aí. Valeu. Foi sensacional. Boa. E galera, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou já trabalhamos. É isso aí, galera. Lembrando novamente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe lá o like ali pro vídeo igual esse aqui do Chico, uma aula sobre MDA, entusiasmo, entender várias coisas. Deixe suas perguntas, deixe os comentários aí que a gente lê, a gente passa e a gente acaba voltando para vocês. Compartilhe com seus amigos e tem nosso canal também, o de cortes, o Insure Cortes também, com pequenos shorts ali também, que é para vocês poderem assistir os principais trechos ali. Beleza? É isso aí. Obrigado, Chico. Obrigado, galera. E até a próxima. Valeu. Valeu.